Olá, que a graça, a paz e a força do Senhor esteja contigo. Hoje nós vamos tratar de um assunto interessante, de ter Jesus como Rei das nossas vidas, como realmente o governante. E a gente percebe que ao longo da história as pessoas sempre quiseram ter Jesus próximo a Jesus. Mas qual é o ônus disso? Qual é a vantagem? Qual é a desvantagem? O que Jesus falava para aqueles que o queriam seguir? O que Jesus comentava com aqueles que queriam receber as bênçãos de Jesus? Nós vamos ver aqui, através de alguns textos, que o Senhor nunca nos deixa enganado. O Senhor é aquele que revela, que mostra todas as coisas. E para aqueles que querem realmente segui-lo, Jesus se mostra plenamente. Você que entrou aqui neste canal, que ainda não me segue, siga este canal. Esse é o Ministério Eu Sou, um canal que nós temos a prioridade de pregar a palavra de Deus, de também trazer alguns ensinamentos daquilo que está acontecendo, principalmente com o nosso país. Curta esse vídeo e também compartilhe com seus amigos. Então, vamos lá, meus amigos? Jesus como Rei, né? Existe um texto da palavra aqui que diz assim, Lucas 9, 57 e 62. Jesus diz assim, então diz assim, um homem disse para Jesus, eu te seguirei por onde quer que fores. Então Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Outro homem disse, a outro Jesus disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixe-me primeiro ir sepultar o meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá, proclame o reino de Deus. Então, a gente percebe que as pessoas muito querem receber as bênçãos de Cristo. Ou até mesmo decidem, eu quero servir a Deus, eu quero seguir a Cristo. Mas só que não percebem aquilo que realmente é. Aquilo que, quando você define o que vai fazer, o que vai levar a sua vida. E Jesus, em nenhum momento, nega para aquilo que ele veio e aquilo que vai acontecer nas nossas vidas. Então, Jesus, ele sempre mostra algumas características de dizer que não é fácil ser um seguidor de Cristo. Jesus falou que nós teríamos provas, dificuldades. Jesus falou que nós não teríamos descanso aqui nessa terra. Muitas pessoas procuram a Cristo para ter uma vida sossegada, ser curado, ter prosperidade, né? Gozar de viver diante de um rei, mas essa escolha implica em algumas coisas. É um contrato que nós fazemos com Cristo, de tal forma que ele não deixa de nos mostrar aquilo que vai acontecer conosco. Alguns ônus, que é perseguições, não é ser fácil seguir a Cristo. É fácil ir a um culto e receber uma bênção? Amém. É fácil receber um milagre na sua vida? Pode até ser, mas continuar seguindo a Cristo. Continuar recebendo as mensagens de Cristo, entrar na profundidade do Evangelho diante de um mundo que está contra nós. Jesus, de certa forma, falou assim, no mundo tereis aflições, porém tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. E Jesus não fala, vocês também vencerão. Mas nós sabemos que quando Jesus vence o mundo, vence a morte, ele passou também por grandes tribulações, grandes sofrimentos, humilhações, mesmo sendo rei. E para nós que somos os seus seguidores, os seus discípulos, também nós vamos passar humilhações, perseguições, desprezos, tudo por amor de Cristo. Então aquele que não é digno de receber essas afrontas, essas oposições que o mundo nos dá, não é digno de dar o reino de Deus. Porque ser como o mundo é muito fácil. Você já está no mundo, as pessoas já estão no mundo. Agora, haver uma conversão de dentro para fora, ao ponto de que o seu exterior está completamente transformado, os seus pensamentos no interior está completamente dominado, não é fácil. Então, quando aquelas pessoas que desejavam seguir a Cristo perguntavam isso a ele, ele falava, ele deixava bem claro, não é fácil me seguir, não é fácil estar na minha presença, porque o mundo vão aborrecer vocês. E foi isso que a gente viu lá com os apóstolos. Certa vez um amigo, quando se converteu, ele me procurou, Marcelo, tá uma benção em vir a Cristo, mas começaram a aparecer algumas lutas que eu não tinha antes. E ele falou assim, parece que eu assinei um contrato com Cristo em que não foi mostrado para mim aquilo que é o ônus de seguir a Cristo, as oposições que eu haveria de ter. E aí na palavra eu mostrei para ele que Cristo sempre mostra, a palavra sempre mostra o lado bom, o lado ruim. A Bíblia sempre mostra o lado mal de alguém que serviu a Cristo, aquilo que aconteceu com ele e as bênçãos que aconteceram. Então, não é um contrato,
de letras pequenas que Cristo tenta te enganar, que as igrejas tentam te enganar. Não. O verdadeiro evangelho, ele é pregado na totalidade da palavra do Senhor. E aqui existem bênçãos, existem perseguições para aquele que serve a Cristo. Aqui, vitórias grandiosas. Mas existem batalhas que muitas vezes são perdidas porque Cristo quer nos dar um ensinamento. Mas no final de tudo, o que o Cristo quer e que a palavra mostra é que a grande vitória final de todo cristão é um dia estar com o Senhor lá na eternidade. Nós já podemos viver a eternidade aqui, porém a grande bênção é um dia estar com Cristo lá na eternidade. Então, dito isto, dessas dificuldades, dessas perseguições, que Cristo sempre deixou claro, como mostrou ali para aqueles homens que queriam segui-los, e também os seus apóstolos, mas existem bênçãos para aqueles que servem a Cristo. E nós vamos nos ater hoje, ter Cristo como o rei da sua vida, né? Então diz assim, o Senhor nos dá uma sensibilidade com relação ao pecado. Quando nós temos Cristo dominando a nossa vida, quando nós temos Cristo como o Senhor, o rei dos reis da nossa vida, nós temos uma sensibilidade de saber do pecado. E o pecado, nós não estamos livres do pecado. Mas se por acaso nós desviarmos o alvo, que é o pecado, nós temos a sensibilidade de poder pedir perdão e de retomar o caminho de novo. Então nós temos uma sensibilidade, é o primeiro ponto que nós temos quando temos o Senhor como rei das nossas vidas. O segundo é sensibilidade para com o próximo. Nós conseguimos perceber a necessidade do próximo. E aí quando a gente vive em comunidade, em igreja, em tudo em comum com os irmãos, aqui eu tenho uma célula na minha casa e nós podemos perceber a necessidade de cada um, aquilo que cada um precisa. E Deus nos dá sensibilidade daquilo que está em oculto, que a pessoa pode estar passando por uma necessidade, mas ela não vai me falar. Mas o Senhor nos dá sensibilidade para alcançar o próximo, aos domésticos da fé, aqueles que estão lá fora também. Então Deus vai mostrando, vai revelando. Então é mais o segundo ponto. O terceiro é a sensibilidade ao Espírito Santo do Senhor, de fato, governar a nossa vida. Porque Cristo é o nosso rei, mas tudo bem, o que eu devo de fazer? O que eu posso, o que eu não posso? Então quando nós temos o Espírito, Cristo é o árbitro em nossos corações, porque nos dá paz aos nossos corações. Então isso quem faz é o Espírito Santo. O Senhor não é aquele rei que nós vamos lá e a toda hora ficamos, Senhor, isso assim, nas nossas orações nós colocamos. Mas Deus se revela de modos diferentes para todos nós. Então, nós temos uma sensibilidade ao Espírito Santo que vai nos conduzir a todas as coisas. Vai nos distribuir dons, vai nos distribuir direções para a nossa vida. Mas o que é principal é você descobrir aquilo que Deus tem para a sua vida. O foco que Deus tem para a sua vida. Então, você quer ter Cristo como rei da sua vida? Promova um tempo de oração, de busca, para que você entenda o reino de Deus. O reino de Deus não é deste mundo. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Então existe um reino espiritual estabelecido por Cristo, que um dia Ele voltará para reinar aqui nessa terra e estabelecer o reinado de 1000 anos. Porém, nós como cristãos, como pequenos cristos, nós também sabemos que Ele nos prometeu nesse reino não apenas paz, alegria e muitas bênçãos, mas Ele também falou de preços que nós temos que seguir, que nós temos que pagar. É assim tudo na vida. Você tem que pagar um preço. O maior preço já foi pago na cruz. Mas nós temos muitas vezes que abster da nossa vida, deixar coisas daquilo que Cristo quer colocar na nossa vida. Então é se entregar. O rei, ele tem súditos. E o que você tem feito para obedecer à vontade do Senhor? Você tem se submetido à vontade de Cristo? E diante disso você tem gozado dos benefícios de ser um comandado, de fazer parte do reino de Cristo? Ou você só quer as bênçãos do Senhor? O reino de Deus ele é completo. E eu posso dizer, é maravilhoso. Você quer segui-lo? Há um preço para seguir a Jesus. Mas existe uma recompensa que é muito maior do que qualquer preço que nós temos que pagar. A recompensa maior da nossa vida eterna com Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Deus te guarde.